Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero ler aqui em Marcos, no capítulo 14, do 1 ao 9, que fala assim: Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam a traição e o matariam, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Nós podemos ver aqui 3 grupos diferentes de pessoas, né? O primeiro grupo eram daquelas autoridades que estavam ali tramando uma forma de matar Jesus, mas eles não queriam levantar alarde, porque as pessoas, eles estavam num período de festa, né? Então as pessoas estavam ali festejando, comemorando, e então eles não queriam causar tumulto para não ter uma revolta. E um segundo grupo de pessoas eram os próprios cristãos que estavam com Jesus, né, numa cidade ali próximo, comemorando, festejando, conversando, ouvindo histórias sobre Jesus, do próprio Jesus, né? Então devia ser um momento muito precioso que eles estavam também ali vivendo. E enquanto eles estavam ali, chegou uma mulher com um vaso de alabastro e com um perfume caro ali dentro. E ela quebrou aquele vaso e derrubou todo aquele perfume na cabeça de Jesus, derramou, né? E os homens que estavam ali, eles ficaram muito indignados com o que ela fez. Eles pensaram: poxa, já que você não vai usar, né, esse perfume, já que você não quer para você, então vendesse e distribuísse o dinheiro para os pobres, já que você não vai usufruir, né, não vai desfrutar do que você tem, então vende e dá para os pobres, mas para que desperdiçar tudo assim na cabeça de Jesus, né? E aí Jesus repreendeu eles ali na hora e falou: olha, o que ela fez foi muito importante. Eu recebi o que ela fez, eu entendi e eu recebo. E para vocês ficarem bem cientes do que o que ela fez foi muito importante, aonde o evangelho for contado, vai ser contada a história dela também. E assim aconteceu, né? Mas assim tem sido, né? Mas o que eu consigo entender dessa história é que o que essa mulher fez, ela foi um princípio estabelecido por Deus, né? Quando a gente vê lá em Deus, quando Deus fala para Moisés construir um tabernáculo, Deus dá detalhes desse tabernáculo para Moisés e ele pede coisas preciosas ali. Ele pede tudo de primeiro, né? Material de primeira, é madeira nobre, é ouro, pedras preciosas. Então, tudo que ele pede para Moisés é com excelência. Ele quer, né, o melhor no tabernáculo, que é o lugar onde ele ia habitar, né? E quando a gente olha para a história de Davi, quando Davi vai comprar um lugar para construir o templo para o Senhor, os homens ali querem dar o lugar para ele, né? E ele fala: não, eu não posso oferecer a Deus, eu não posso ofertar a Deus algo que não me custe nada. Então, Davi também entendeu esse princípio, que para Deus nós temos que ofertar sacrificialmente, né? A nossa oferta a Deus tem que ser sacrificial. E quando a gente olha para o próprio Deus, quando ele construiu todo o universo, toda a terra
para nos colocar nela depois. Nós vemos excelência em tudo, na natureza, quando a gente olha como tudo funciona perfeitamente, né? Nós vemos excelência quando a gente olha para o nosso corpo, que tudo funciona perfeitamente, nós vemos excelência. Quando nós olhamos para o céu que ele construiu, que ele preparou para nos receber, tudo foi feito com excelência. E quando a gente olha para Jesus, quando a gente vê, né, quando ele mandou Jesus aqui nessa terra para morrer por nós, ele deu o que ele tinha de melhor para nós. E quando Jesus morre naquela cruz para nos salvar, ele dá tudo que ele tem por nós, que é a vida dele, a própria vida dele por nós. Então nós podemos ver excelência em tudo, nós podemos ver uma demonstração de amor extravagante em todos esses, né, esses pontos que a gente comentou aqui. E quando a gente olha para a nossa própria vida, a gente vê isso também, porque quando a gente vai receber um amigo em casa, uma pessoa querida, a gente quer dar o nosso melhor, a gente quer limpar a casa, deixar tudo organizado, tudo bonito, a gente quer preparar a melhor comida para receber aquela pessoa, porque nós queremos demonstrar nosso amor, enquanto ele é importante para nós. Né? Então, nós vivemos isso no nosso dia a dia, né? E então, para concluir essa reflexão, né, a gente está conversando aqui, em qual desses grupos nós estamos fazendo parte, né? Somos daquele primeiro grupo das pessoas que não querem saber de Deus e ficam procurando uma maneira de matá-lo, né? Pessoas que querem viver sua vida com seus próprios prazeres, viver os seus próprios desejos, que não querem de forma alguma viver aquilo que Deus tem para elas, querem viver para si mesmos. Será que nós somos essas pessoas? Né? E essas pessoas a gente pode incluir algumas autoridades também, né? Tem muitas autoridades que a gente tem visto que estão se valendo do seu poder para de alguma forma matar Jesus, calar a nossa voz, né? Nós temos vivido isso hoje. O segundo grupo são daqueles cristãos que estão ali no culto, estão cultuando, estão participando das coisas, mas de uma maneira mediana. Então olha assim para uma oferta extravagante de alguém e fala, mas para que essa oferta? Para que comprar um som tão caro assim para a igreja? Para que uma iluminação dessa? Para que uma câmera dessa? Para que uma cadeira tão cara dessa? Por que não, né? Então tudo, olha assim, acha que é demais. Para que tanta coisa? Para que, né? Pega uma coisa mais barata, um negócio intermediário. Para que gastar tanto dinheiro na reforma da igreja? Para que gastar tanto dinheiro, né? E não teve ainda esse entendimento, né? Às vezes a gente olha assim, quando vai ter alguma programação diferente, né? E aí, tem que ensaiar, mas para que tanto ensaio? Para que durar tanto, né? Então não entenderam ainda, são aquelas pessoas que ainda não entenderam que para Deus é sempre o melhor, né? Nós temos que oferecer sempre o melhor. Ou nós fazemos parte do terceiro grupo, que foi representado por apenas uma mulher, né? Que entendeu que para Deus tem que ser tudo com excelência, tem que ser tudo melhor. Então não importa se vai dar muito trabalho, não importa se vai dar um cansaço, vai dar um desgaste físico, emocional, não importa. Para Deus é o melhor, não importa se eu vou ter que gastar todo o meu dinheiro nessa obra, para Deus é sempre o melhor. Né? Então, qual desses grupos que nós estamos fazendo parte hoje? É essa reflexão que eu queria deixar para nós. Né? Qual desses três grupos nós estamos fazendo parte? Aqueles que não estão nem aí, não querem saber de Deus e ainda querem matá-lo. Aqueles que aceitam Deus, querem Deus, estão servindo a Ele, mas de maneira mediana. Ou nós somos aqueles que entenderam que para Deus é o melhor, é tudo com excelência. Então, essa é a reflexão que eu quero deixar para nós e que você seja abençoado com essa palavra. Amém?